A carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, glória a Deus. Que o Senhor seja exaltado no nosso meio hoje, acima de tudo e de todos. Que vocês não ouçam a minha voz, que vocês possam ouvir a voz de Jesus, através da palavra, em nome de Jesus. Que eu não fale nada de mim mesmo, em nome de Jesus, e que eu venha falar a palavra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diz assim: quando porém aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para estar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos falar um pouco da epístola aos Gálatas e falar um pouco da epístola aos Colossenses também. Você sabe que a carta aos Colossenses fala da glória de Cristo, assim como Efésios fala da glória da igreja, Romanos fala da glória do Evangelho, e Gálatas é uma igreja que perdeu a glória. Gálatas é uma igreja que deixou a glória para trás. Então Gálatas é uma configuração de carta diferente de todas as outras, porque enquanto em Romanos Paulo está exaltando o Evangelho, aos Colossenses Paulo está exaltando Cristo, aos Efésios Paulo está exaltando a igreja, Gálatas não há exaltação alguma, porque eles tinham caído da graça. Eles tinham caído completamente da graça. Nenhum deles tinha desviado e ido para o mundo, mas era uma igreja de desviados, era uma igreja de caídos. Nós pensamos às vezes que a pessoa desvia quando ela vai para o mundo, mas há muitos desviados dentro da igreja, há muitos caídos dentro da igreja, e os caídos dentro da igreja são piores do que os caídos lá no mundo, porque os que caíram dentro da igreja caíram de Cristo, caíram de Cristo. Veja que nós vamos estudar 3 expressões aqui no livro de Gálatas, 3 expressões que vão definir a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, o nosso chamamento de vida, a nossa saúde, áreas que muitos de nós estamos vivendo numa bagunça sem precedentes. Ou tem pessoas vivendo uma bagunça financeira, outras estão vivendo uma bagunça emocional, outras estão vivendo uma bagunça espiritual, e tudo deriva-se dessas 3 expressões que nós vamos estudar na carta aos Gálatas, porque toda a bagunça que a nossa vida possui descende de, em algum momento, nós termos caído de Cristo. Cristo é perfeito, irmãos, e se nós estamos nele, nós andamos em perfeição. Cristo é pleno, e se nós andamos nele, andamos em plenitude. Cristo é próspero, e se nós andamos em Cristo, somos prósperos com a prosperidade que Ele tem. Cristo é santo, e se estamos andando nele, vivemos separados do mundo. Veja que a primeira expressão, eu ali para vocês já. Talvez vocês não percebeu a primeira expressão, mas ela está bem aqui no versículo 16. O versículo 16 é a primeira expressão que nós vamos estudar essa noite, expressão do Novo Testamento. Quando nós lemos a Bíblia assim, eu dou risada de quem diz assim: pastor, hoje eu li Efésios inteirinho. Eu dou risada, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu fico iludido, porque ele não entendeu nada. Iludido, não soube nada, não entendeu nada. A Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser estudada.
Se você não tem tempo de estudar a Bíblia, você não tem tempo para mais nada, irmão. O teu tempo vai ser totalmente roubado por sua alma, totalmente roubado pelo diabo, totalmente roubado pelo mundo. Porque se você não tem tempo para estar com o Senhor, o teu tempo que você tem disponível, todas as coisas vão te roubar. Olha só, a primeira expressão é revelar seu filho em mim. Você pode dizer isso, revelar seu filho em mim? Pode dizer isso? Você comeu macarrão hoje? Revelar seu filho em mim. Glória a Deus. Revelar seu filho em mim. Veja que Paulo, ele diz que Deus o escolheu no ventre da sua mãe para o evangelho da graça. Mas Paulo, ele era um fariseu muito rígido, que perseguia a igreja, que mandava matar os cristãos, que aprisionava crentes. Mas ele se encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, e esse encontro mudou a vida dele, mudou a minha vida, e mudou a sua vida, e mudou a vida do mundo inteiro, porque Paulo se encontrou no caminho de Damasco. Nós nos encontramos com Cristo também, e muito tem a ver com aquilo que ele fez. Agora veja a expressão que Paulo usou, quando eu digo que a Bíblia é um livro meticuloso, até nós temos que tomar cuidado com as expressões. Paulo teve o cuidado de dizer assim aqui, no versículo 16, revelar seu filho em mim. Uma coisa seria revelar seu filho a mim. Se estivesse escrito assim, Deus revelou seu filho para mim, teria um sentido completamente diferente. É como se Deus tivesse colocado Jesus na frente de Paulo e tivesse apresentado Jesus a Paulo e Paulo a Jesus. Mas veja que não é essa a mente de Paulo. Ele não está dizendo que Cristo foi revelado para ele. Não, Cristo foi revelado nele. Muda completamente. Quando nós somos apresentados para Cristo, e Cristo não é revelado em nós, não é que a gente não conheça Cristo, mas a gente conhece Cristo de um encontro. Mas Paulo não está dizendo de um encontro onde Cristo estava por lá de fora e disse assim, eu sou Jesus e você é Paulo, eu quero te salvar, você aceita? E Paulo disse, eu aceito. Não, o que a Bíblia está dizendo aqui é que Jesus foi revelado em Paulo, foi revelado dentro de Paulo. Cristo revelado dentro de nós. É esse o significado de revelar seu filho em mim, dentro, nada por lá de fora, nada externo. Sabe, eu caí nesse erro muito de dizer assim, Jesus, vem comigo, Jesus, eu vou pegar a rodovia, senta no banco do lado, vamos conversando, como se Jesus fosse uma pessoa fora de mim. E muitas pessoas dentro da igreja, elas conheceram Jesus, mas Jesus fora delas, não Jesus em mim, Jesus revelado a mim. O meu interior conheceu Jesus. Essa palavra revelar no grego é a mesma palavra de apocalipse. Foi um apocalipse que aconteceu com Paulo. O que é um apocalipse? É as coisas acabarem e começarem novamente. É uma descoberta. É Deus tirando a coberta do filho dele e mostrando quem é o filho dele dentro de Paulo. Irmãos, se nós não temos essa primeira experiência, nós estamos com muitos problemas. Não é Cristo ser revelado para nós, mas é Cristo ser revelado dentro de nós. Muitas vezes, durante esses tantos anos de igreja que eu estou vivendo, eu me deparei com muitas pessoas dizendo assim, pastor, ora aí a Deus, para ver se Deus te atende e me abençoa. Ora aí a Jesus, para ver se Jesus venha operar nessa demanda que eu estou precisando. Como se essas pessoas não conhecessem Jesus.
e elas dissessem assim: você conhece Jesus mais do que eu, e se você falar com Jesus, Ele pode te ouvir mais do que eu. Expressões assim mostram que essas pessoas não tiveram a revelação do Filho. O Filho não foi revelado dentro delas. Quando o Filho não é revelado dentro de nós, quando você não tem a revelação de Jesus dentro de você, não estou dizendo do Evangelho, de você ouvir, é a cruz, você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, Ele morreu na cruz, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, nossa, o Pilatos, o Herodes, você sabe todas as histórias, mas se essas histórias estiverem sendo apresentadas para você, fora de você, não é revelação, é conhecimento, e conhecimento não transforma a nossa vida, o que transforma a nossa vida é revelação, é conhecimento dentro de nós a respeito do Filho de Deus. Será que você tem a revelação do Filho em você? Não fora de você, não nos seus ouvidos, mas dentro de você. Eu estava estudando essa epístola e eu penso assim: como é simples o Evangelho. E eu pensei, por que as pessoas não conseguem entender o Evangelho? Por que as pessoas misturam o Evangelho com todos os outros tipos de coisas? E eu fui levado a essa expressão, eu fui levado pelo Espírito Santo. Eu estou estudando essa carta de Gálatas faz um ano. Gente, você que leu Gálatas e acha que você está com a bolacha toda, faz um ano que eu estou lendo 6 capítulos. Eu começo a ler, termino e volto, começo a ler, termino e volto, começo a ler no grego, vejo todas as palavras no grego e volto, pego todas as minhas 17 Bíblias e vejo em todas elas os comentários e volto, e eu ainda não sei quase nada, porque por centenas de vezes eu passei os olhos por essa expressão, revelar seu Filho em mim, e eu me confundi pensando que Paulo estava dizendo que Cristo foi apresentado para ele, mas Cristo não foi apresentado para ele, Cristo foi apresentado nele. Isso mudou a minha cabeça, e eu pude entender porque as pessoas não compreendem o Evangelho, porque Cristo não foi apresentado para elas dentro delas. E se Cristo não foi revelado para você, se você não teve um apocalipse, se você não teve um apocalipse na sua vida, se a sua vida não acabou em Cristo e não começou em Cristo, você não teve a revelação do Filho, você não teve o apocalipse. Agora, Paulo foi a essa região da Galácia, não é uma igreja, mas Gálatas é a Galácia, é uma região com várias cidadezinhas, e Paulo foi na primeira viagem dele e saiu pregando e estabelecendo igrejas por essa região, e por isso é chamado Gálatas, aos Gálatas, não que Gálatas seja uma cidade, mas é uma região da Galácia, e aí é chamado de Gálatas. Então Paulo foi e pregou o Evangelho ali, e revelou o Filho dentro deles. Paulo, ele pregou tanto as mesmas coisas, veja, que quando Paulo começa um trabalho, Paulo começa falando de Jesus, e é Jesus todo dia, e são as mesmas coisas, e alguém começa a pensar assim: poxa Paulo, você sabe tanta coisa, mas você fala as mesmas coisas, porque Paulo queria ter a certeza absoluta dentro dele, que quando ele fosse embora, as pessoas tivessem tido a revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus, dentro delas, que o Filho fosse revelado dentro delas, que fosse uma experiência interior, que fosse uma experiência do Espírito, que fosse uma experiência de dentro para fora, não simplesmente de ouvir e saber, agora eu sei, não, de ter um conhecimento revelado do Filho. Então Paulo foi sobre essas igrejas e pregou esse Evangelho para o Filho ser revelado, porque esse é o sentido do Evangelho, é o Filho ser revelado dentro de nós. O Filho ser revelado dentro de nós, é o Filho sendo revelado dentro de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Filho sendo o apocalipse dentro de nós, aleluias, é um descortinar, é como se Cristo estivesse no escuro,
e o Espírito de Deus pegasse uma lanterna e colocasse voltado para Jesus, para que nós pudéssemos ver Jesus. Mas isso não é para o lado de fora, isso é dentro de nós. É como se o Espírito Santo pegasse uma lanterna e iluminasse, e Paulo pudesse ver o Filho nele. Aleluias! O Filho nele. Então Paulo vai embora, e essa igreja teve o Filho, essa igreja passou a viver o Filho, a graça, o reino, as palavras que Paulo ensinou, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, essa primeira expressão ficou neles, eram verdadeiramente crentes que tinham tido um encontro interno com Cristo. Olha só o que eu vou dizer para você, que se Cristo aparecer aqui para nós fisicamente, não é garantia de que ninguém vai ter um encontro com esse Jesus, mas se Cristo aparecer dentro de nós, esse encontro certamente ocorre. É muito maior Cristo ser revelado dentro de nós do que por fora de nós. O Evangelho não é de coisas externas, o Evangelho é interno, em toda a sua essência. Jesus é alguém que está revelado em nós. Se você não conhece o Filho não te foi revelado. Se Jesus é mais um para você, no meio de todas as pregações que você ouve, o Evangelho não foi revelado para você. Você pode ter visto Jesus para o lado de fora, mas você não consegue ver Jesus para o lado de dentro. E quando nós não vemos Jesus para o lado de dentro, nós temos um problema muito sério na nossa vida. Nós temos um problema de esquizofrenia. Nós não conseguimos entender o reino, porque o rei não está dentro de nós, revelado dentro de nós. Essa é a primeira expressão, a mais importante. Mas a segunda, irmão, a segunda aqui do livro aos Gálatas, ela se encontra aqui no verso 19 e 20, eu queria que você pegasse a segunda expressão. Então Paulo pregou o Evangelho para o Filho ser revelado, assim como graças a Deus eu estou fazendo isso, desde o momento em que os meus olhos se abriram para que eu pudesse ver que o Evangelho era só Jesus. Há 3 anos atrás eu estou fazendo só isso, eu não estou fazendo mais nada a não ser isso, falar de Jesus. Eu deixei de falar de todos os outros personagens, eu deixei de falar de todas as outras histórias, graças a Deus por isso, porque o Evangelho é o Filho de Deus revelado na igreja. O versículo 19 diz assim: pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluias, aleluias por isso. Sabe, Paulo está contendendo com Pedro, porque Pedro não estava andando de acordo com o Evangelho, mesmo sendo um apóstolo, e Paulo viu esse desviar em Pedro, e confrontou Pedro na frente de todos. Pedro comia com os gentios, sentava com os gentios, enquanto os irmãos judeus não estavam presentes. Mas quando os irmãos judeus chegavam, Pedro se sentia constrangido com aquilo, e não mais nem olhava para os irmãos gentios. Ou seja, Pedro estava fazendo uma acepção, Pedro estava fazendo a acepção dos gentios, e Paulo o repreendeu. Não convém você viver assim, isso é obra da lei, Paulo estava dizendo. E sabe que eu aprendo que toda acepção que nós temos dentro de nós é obra de lei dentro de nós. A gente gosta de fazer aquela divisão,
fulano é espiritual, Beltrano não é, fulano é bom, Beltrano não é, eu vou andar com ciclano não, eu não gosto de Beltrano, é algo que não procede de Jesus. E Paulo disse isso para Pedro, e a segunda expressão: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A segunda expressão é: Cristo vive em mim. Agora eu vou explicar para você porque que tem muitas pessoas que não conseguem entender essa expressão, e que estão dentro da igreja e falam assim: mas eu não entendo, pastor, eu vivo na alma, eu vivo cheio de sentimentos, olha, eu vou sair do culto aqui cuspindo fogo no diabo, mas amanhã lá pelas 5 da tarde, eu já vou estar murmurando de novo, eu já vou estar falando mal da vida dos outros de novo, eu já vou estar vendo defeitos e problemas na minha vida, na vida dos outros, eu já vou estar falando das coisas que eu não tenho, o dinheiro que eu não tenho, a paz que eu não tenho, a saúde que eu não tenho, eu já vou estar falando dessas coisas. Então, como Cristo está vivendo em mim, se eu sair daqui da igreja falando que Cristo está em mim, mas passa 2, 3 dias, e aí parece que eu vivo de novo na carne, eu fico falando as coisas que eu não deveria falar, eu fico blasfemando, eu fico falando, murmurando, fazendo orações de murmuração, eu não consigo entender, eu vivo mais na alma, eu sou mais carnal do que espiritual. Sabe por que as pessoas não entendem que Cristo vive nelas? Porque a primeira expressão, que é a mais importante, a primeira expressão é Cristo, o Filho, revelado em nós. A segunda expressão é Cristo vivendo em nós. Aleluias, é Cristo vivendo em nós. Mas se eu não passo pela experiência de saber no meu interior da pessoa de Jesus em mim, como eu vou dizer que Cristo vive em mim? É impossível. E por isso as pessoas ouvem do Espírito e vivem de novo de volta na carne. Cantam do Espírito aqui e blasfemam, murmuram, reclamam, xingam na carne, porque isso é um desvio de Cristo. Nós nos desviamos de Cristo porque o revelar Cristo em nós tem faltado muitas vezes. E aí dizer Cristo vive em mim parece ser uma frase sem sentido, vazia, sem significado, porque não condiz com aquilo que eu vivo, porque parece que eu estou vivendo, não é Cristo que está vivendo. Mas aí eu preciso fazer a regrinha do livro de Gálatas: o Filho foi revelado em mim. Se o Filho foi revelado em mim, o segundo estágio da minha vida cristã é Cristo vivendo em mim. É Cristo vivendo, aleluias, é Cristo que vive em mim, é carne crucificada, Cristo vivendo. Não vivo mais eu, é a morte para si mesmo e a vida de Cristo vivendo em nós, aleluias. Mas quando o Filho não é revelado em nós, a gente não quer essa vida. Você não quer essa vida. Você não quer, a verdade é essa. Ninguém tem agora a dizer, mas a pessoa não quer, a pessoa acha fanatismo, religiosidade. Eu não quero que Cristo viva em mim, eu quero viver. Porque é impossível viver em Cristo sem ter a revelação de Cristo. Então Paulo está dizendo: eu não vivo mais, é Ele que está vivendo aqui agora. É Ele que decide. É Ele que fala, é Ele que faz, não sou eu mais que falo, é Ele que fala em mim. Uau! A revelação dele se tornou tão forte, que a revelação, que é algo subjetivo, se transformou em vida. Uma revelação que é algo espiritual, que é algo que é invisível, se tornou uma vida visível dentro dele. A ponto dessa vida visível, não mais subjetiva, mas agora uma vida concreta e real, ser tão poderosa dentro dele, que ele chega a dizer: não vivo mais eu, é Ele que está vivendo em mim, é a revelação dele vivendo em mim a todo tempo. Aleluias, aleluias.
Agora, o livro de Gálatas, Paulo vira as costas e vem os irmãos, os falsos irmãos, pregadores do evangelho mais falsos, corruptos, e aquela revelação só do Filho. Aqueles homens chegam e dizem assim: o que vocês têm aí? O que Paulo passou para vocês? E eles dizem: Paulo passou Cristo e esse crucificado. E eles dizem: só Cristo não é suficiente, é preciso Cristo e mais a lei. Uau! E eles disseram: como vocês são abençoados? E eles disseram: nós somos abençoados porque Cristo já nos abençoou. E os irmãos disseram, os irmãos falsos disseram: isso não é suficiente. Vocês estão recebendo bênção? Estamos, mas se vocês viverem a lei, vocês vão receber muito mais bênçãos. Como vocês se sentem limpos diante de Deus? Nós nos sentimos limpos porque Cristo lá na cruz levou toda a nossa sujeira. Isso não é suficiente, vocês precisam fazer os rituais da lei. E eles introduziram a lei naquela revelação. E aí no versículo 6 aqui, Gálatas 1:6, olha o que Paulo diz. Eu queria que vocês acompanhassem. Então Paulo voltou da primeira viagem missionária e veio a notícia. Qual notícia? As igrejas da Galácia deixaram Jesus para viver Jesus e rituais mosaicos. Deixaram só a graça para circuncidar, deixaram a graça por dietas, deixaram a graça para guardar dias, sábados, deixaram a graça para guardar os mandamentos, deixaram a graça e estão fazendo campanhas, deixaram a graça e estão fazendo votos, deixaram a graça e estão buscando aquilo que Jesus deu. Paulo ficou desesperado, e aí Paulo escreve aqui, admiro-me no versículo 6, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo, também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Olha, Paulo está muito bravo. Paulo está dizendo: eu estou admirado. No capítulo 3, pega o capítulo 3 aí. No verso 1, olha o que Paulo diz: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Paulo disse que eles estavam enfeitiçados. Olha o teor dessa carta, é a carta mais tensa da Bíblia. Paulo está furioso, muito irado. Ele nem cumprimentou essa igreja, nem disse graça e paz e como vocês estão, como de costume. Ele já disse: eu estou admirado como vocês se desviaram de Cristo para outro evangelho que não é evangelho, mas alguns transtornam, alguns tiram a forma do evangelho. E essas pessoas que tiram a forma do evangelho, Paulo disse, sejam considerados anátemas, malditos, são malditos. Se anjos, se eu mesmo, ou se outras pessoas pregar um evangelho, além do evangelho da graça de Cristo, então Paulo já deixa aí, qual que é o verdadeiro evangelho? O evangelho da graça de Cristo, seja considerado maldito. Essa frase aqui mudou minha mente, porque Paulo está jogando uma maldição, e é uma das únicas maldições do Novo Testamento, porque Cristo levou todas as maldições na cruz, mas essa maldição, ela é autorizada sobre os pregadores, que pregam outro evangelho. Então se algum pregador prega um evangelho misturado, ele é um maldito, é isso que Paulo está dizendo, sejam malditos. E Paulo chega a dizer assim, tomara que eles sejam castrados. Olha o que Paulo está dizendo para eles, que alguém cape eles, que alguém tire os bagos deles. Paulo está muito bravo com esse povo, está revoltado, porque eles tinham tirado aquela igreja de Jesus, para ser Jesus e mais Moisés. Não é que tirou Jesus, é que deixou Jesus, que era o único,
para colocar mais algumas coisas. Ninguém tira Jesus de tudo, mas aí coloca Jesus e as revelações, Jesus e a autoajuda, Jesus e o evangelho e o triunfalismo da vingança, Jesus, mas a religiosidade junto. Paulo diz: sejam malditos essas pessoas que transtornam o evangelho. Agora, essa palavra transtornar, olha o sentido dessa palavra. É como se um grande pintor pintasse um quadro, demorasse 3 anos e meio para pintar esse quadro, ficasse gastando a vida dele 3 anos e meio com esse quadro, usasse a tinta do seu próprio sangue para pintar esse quadro de salvação. E aquele quadro, assim como a serpente quando foi levantada no deserto, ela curava as pessoas, esse quadro, quando as pessoas olhavam para esse quadro, recebiam salvação. Mas aí tinha esse quadro lá na igreja aos Gálatas, os Gálatas olhavam para esse quadro, a obra de Cristo, com o sangue de Cristo, esculpido por Cristo, e aí chega alguém e diz assim: poxa, que quadro bonito, muito lindo, maravilhoso, foi feito que jeito? Foi feito com sangue. Por quem? Por Cristo. Mas esse quadro, ele não é suficiente. Vamos pegar aqui um elemento diferente e vamos fazer uns traços nesse quadro. Vamos colocar mais algumas coisas aqui do lado. Está meio vazio esse lado aqui. Esse lado aqui ele precisa ser mais ajustado. Veja a altura do quadro. Vamos colocar uma nuvem lá em cima. E eles simplesmente, isso é transtornar. É pegar um quadro de um grande autor e colocar traços por conta própria. Eles fizeram isso. E aí quando você faz isso, não é mais o quadro. Aquele quadro não tem mais valor. Não é mais aquela obra de arte daquele pintor, daquele artista. É outra obra. Isso é transtornar o evangelho. Bom, irmãos, Paulo disse: isso não é mais evangelho. E Paulo diz: só é evangelho de Jesus se só tiver Jesus. Gente, eu vou falar de novo para vocês, que parece ser radical isso, mas são as palavras de Paulo. Paulo está dizendo assim, se colocar Jesus e mais qualquer outra coisa, não é mais evangelho, é uma mensagem amaldiçoada. Gente, uma mensagem amaldiçoada, que vai amaldiçoar a nossa vida, a de quem ouve e a de quem prega, é uma mensagem que fala de Jesus, mas coloca outras coisas junto de Jesus. Ninguém é tão idiota ao ponto de tirar Jesus. Satanás não vai tirar Jesus da jogada. Satanás vai fazer aquele sofisma, ele vai deixar Jesus, mas ele vai colocar religiosidade, ele vai colocar essas práticas que nós temos visto na nossa cidade, de maneira muito grande na nossa cidade. É como se a gente tivesse dormido e viesse essas práticas para a nossa cidade, de um evangelho que não é evangelho, e tantas outras que está vindo por aí, que vai vir, que já está lá em São Paulo, daqui 2 anos, vai chegar novidades malignas na nossa cidade, como essas pessoas que estão aqui hoje pregando o evangelho, não são da nossa cidade, são de outras cidades, a gente nem sabe do que eles eram nas outras cidades, e ninguém nem nunca ouviu falar do que eles faziam lá, e aí eles vieram para cá, e vai continuar vindo gente para cá, assim como vai ter nas outras cidades do estado de São Paulo, acontecendo a mesma coisa, e isso não é evangelho, porque Jesus e qualquer outra coisa é maldito, é um transtorno, é por conta própria pegar um pincel que não é do sangue de Jesus, é de si mesmo, e fazer traços na obra que Cristo realizou. Agora, Paulo está dizendo para eles que, olha só, Gálatas 5, verso 4, você pode abrir em Gálatas 5, 4. Nós precisamos ouvir esse evangelho, porque o evangelho é a única maneira de nos livrarmos do inferno. O evangelho é a única maneira de nos livrarmos da maldição. E a maldição não está no terreiro, a maldição não está no mundo, a maldição está no mundo gospel. Esse mundo gospel que se comercializou para vender as suas mercadorias. O evangelho que é vendido. O evangelho é de graça, irmão.
porque é o evangelho da graça. Olha só o versículo 4 aqui, Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós, os que justificais pelas obras da lei, da graça tendes caído. Era uma igreja de caídos. E olha por que Paulo chamou eles de caídos e desviados. No versículo 6, Paulo chama eles de desviados. Em Gálatas 5:4, Paulo chama eles de caídos. E nenhum deles tinha deixado de estar no culto. Nenhum deles tinha deixado de estar na comunidade. É simplesmente porque eles agora não eram só de Jesus. Eles eram de Jesus e da lei. Eles eram de Jesus e das práticas de Moisés. Eles eram de Jesus e das práticas judaizantes. E Paulo disse: vocês são desviados e vocês são caídos. Paulo está dizendo aos gálatas: vocês são religiosos e a religião entrou através de Moisés e do judaísmo, e vocês são desviados e vocês são caídos. Da graça vocês têm descaído, separados, vocês estão de Cristo. Mas gente, eu duvido, isso é muito sério, que essa igreja não chegava nas casas, naquele tempo cultuava nas casas, e quando o presbítero das igrejas de Listra, de Derbe, das cidades ali da Galácia, começava as reuniões, os cultos, e os presbíteros diziam: vamos começar o nosso culto, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nós te agradecemos por esse culto, e agora nós vamos cantar um hino do salmo tal. Cantava o hino do salmo tal, as pessoas se emocionavam, mas na hora de pregar, as pessoas diziam: Jesus, vamos falar de Jesus hoje, e colocava Jesus e mais alguma coisa. E Paulo disse: vocês podem sentir o que vocês quiserem, vocês podem se emocionar do jeito que vocês quiserem, vocês estão desviados, vocês caíram da graça. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, para alertar vocês. Emoção, a gente apaga a luz aqui e coloca a fumacinha, nós fazemos um negócio hollywoodiano por trás, toca a trombeta, bom, mo, mo, parecendo vaca, né? Mo. Deus está com você. Eu senti, Deus estava no culto. Emocionalismo não muda a vida de ninguém. Veja que tem as pessoas que caem para o chão, irmão, desmaia, na hora que levanta, estava devendo para todo mundo, continua devendo para todo mundo. Levanta, irmão, e continua sendo a mesma pessoa. Não honra o pai e a mãe, e caiu aqui, desmaiou no espírito. Continua não honrando o pai e a mãe depois. Aí as pessoas dizem assim: mas recebeu tanto de Deus. Não foi Deus não, irmão. Emocionalismo. Porque Jesus transforma. Jesus é transformação. Jesus nos transforma. Todas as vezes que nós recebemos algo de Jesus, há uma mudança dentro de nós. Agora eu quero dizer a terceira expressão, que se encontra aqui também em Gálatas, que é a terceira expressão, no capítulo 4, no verso 19. Veja, a primeira expressão está aqui em Gálatas 1:16, revelar seu Filho em mim. A segunda expressão está aqui em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. E a terceira expressão está aqui em Gálatas 4:19. Gente, eu coloquei no canal da igreja lá as 4 expressões do Evangelho e o estar em Cristo. Talvez se você entender alguma coisa aqui e você ouvir de novo, vai fazer mais significado para você aquele material de ensino, de estudo. E essa palavra também vai ficar gravada e vai ficar com material de ensino e de estudo. Olha só a terceira expressão aqui: meus filhinhos. Paulo está dizendo o quê? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluias. Cristo formado em nós. A primeira expressão é Cristo, Filho revelado em mim. A segunda é Cristo vivendo em mim. E a terceira aqui,
Cristo formado em mim, Cristo formado em mim. Então veja que é uma crescente, é revelado em mim, vivendo em mim e formado em mim. A palavra formado no grego aqui significa dar forma, se fazer parecido. Agora, Paulo não está dizendo que Cristo está sendo formado neles. Paulo está dizendo que estava sentindo dores de parto até que Cristo fosse formado de novo, mais uma vez neles, porque Cristo já tinha sido revelado para eles, Cristo estava vivendo neles e Cristo estava sendo formado neles. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu no meio desse percurso de crescimento. Aconteceu que Jesus não ficou sozinho com eles, entrou outras coisas, entrou Moisés e Elias, entrou a lei e os ritos judaicos, e transtornou o evangelho. Cristo perdeu a forma dentro deles. Agora, Paulo está dizendo, meus filhinhos, que de novo, porque Paulo já tinha sentido essas dores, Paulo já tinha pregado, Paulo chegou a morrer em Listra, Atos capítulo 14, apedrejado por causa desse povo aqui. Ele já tinha sofrido demais assim para levar o evangelho lá e fazer o evangelho ser conhecido, porque, irmão, se tem uma coisa que é muito difícil, é fazer as pessoas entender o evangelho, porque as pessoas muitas vezes não querem entender o evangelho, aí fica muito difícil, e Paulo tinha essa dificuldade. Agora Paulo está falando, gente, de novo eu estou sentindo as mesmas dores, até Cristo ser formado em vocês de novo, porque Cristo perdeu a forma neles. Cristo perdeu a forma naquela igreja, desconfiguraram Cristo dentro dessa igreja dos Gálatas. Talvez, irmão, seja isso que aconteça conosco. A gente vem para Jesus e a gente tem a revelação do Filho, Cristo começa a viver, mas aí, irmão, a multidão de vozes que está existindo do evangelho, um monte de pregadores que estão surgindo, que não aprenderam para depois ensinar, eles estão ensinando sem aprender, e eles estão transtornando o evangelho, e tem muitas vozes hoje. Essas vozes transtornam o evangelho, ou seja, tiram a forma de Cristo dentro de nós. Aí a gente acha que a gente cresce ouvindo as coisas de Deus, e não são coisas de Deus, são coisas amaldiçoadas. Poxa, eu vou repetir para você, tem muito pastor que está pregando o evangelho amaldiçoado, porque não é o evangelho de Cristo. Tem muitas pessoas que estão nas redes sociais falando de Jesus, mas não é Jesus aquilo lá, e é um transtorno, é tirar a forma de Cristo de nós. Porque veja, aos Gálatas, eles não chegaram aos Gálatas falando assim, não, nós podemos fazer as coisas do mundo, nós podemos pecar, nós podemos errar, nós podemos fazer o que a gente quer, porque Cristo é muito duro com vocês. Não, eles colocaram mais carga neles. Não, vocês têm que ser mais santos do que vocês já são, vocês têm que buscar mais do que vocês buscam, vocês têm que fazer mais coisas do que vocês estão fazendo. Eles agregou coisas a Cristo aqui em Gálatas, e esse agregar de coisas é tirar a forma de Jesus. E aí Paulo está dizendo, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Aleluias. Cristo tomando forma em nós, Cristo tomando forma em nós. Amados, o crescimento espiritual não está em Cristo viver em nós, o crescimento espiritual nosso está em Cristo sendo formado em nós dia após dia, porque Cristo vai tomando forma em nós, formas, de acordo com aquilo que a gente vai reconhecendo de Cristo, conhecendo Cristo, sabendo de Cristo, aquilo vai tomando forma dentro de nós, para a gente viver Cristo. Quem sabe você está confiando em Jesus em mais alguma coisa, quem sabe você não se entregou completamente para Jesus, e isso está desconfigurando Cristo em você. Agora, eles caíram da graça, estavam desviados, orando em línguas, estavam desviados, clamando ao Senhor, estavam desviados
lendo as Escrituras, estavam desviados evangelizando, estavam desviados intercedendo para as pessoas, tinham caído de Cristo e fazendo a obra de Cristo. Uau, que doideira! E Paulo diz: vocês estão completamente sem Cristo, eu preciso sentir as dores agora, até que Cristo se forme em vocês de novo, só Cristo se forme em vocês de novo. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Paulo está usando a comparação de uma mulher que está grávida, está dizendo: eu estou sentindo essas dores dos partos, para sair, parto normal. Agora, irmãos, o evangelho misturado é mais ou menos, Cristo está nascendo dentro de nós e tem outra coisa junto. Não, Paulo está dizendo: eu estou sentindo essas dores até que Cristo, só Cristo seja gerado em vós. Agora eu queria que você fosse para Colossenses. Pastor, qual que é o sentido de o Filho ser revelado em mim, o Filho viver em mim e o Filho ser formado em mim? Aí eu quero que você vá para Colossenses, porque Colossenses é a glória do Filho. Quantos estão entendendo? Diga amém. Colossenses, a carta aos Colossenses é a carta que revela o Filho, a grandeza do Filho. Leiam Colossenses. Gente, leiam a Bíblia, por favor, leiam a Bíblia, igreja. Leiam a Bíblia, igreja. Tirem o tempo de vocês para Jesus, porque não é perder tempo, é ganhar o tempo. Se vocês não terem esse tempo com Cristo, todo o tempo que vocês têm será roubado. Colossenses 2. Olha só isso aqui, irmãos. Eu vou falar para vocês, eu só vou ler isso aqui com o meu conhecimento tão limitado de Jesus, que eu me sinto uma criança. Assim, eu me sinto uma criança no Novo Testamento. Eu me sinto pequenininho de conhecimento, de entendimento, diante de toda essa vastidão do que é Cristo. Eu quero pegar ainda esses versículos e estudá-los muito, mas eu queria que você acompanhasse Colossenses 2, 3. Aleluias! Cristo é tudo para nós, irmãos. Cristo não tem nada a ver com a gente estar aqui sentado no domingo. Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor. Cristo é nosso dinheiro e nossa prosperidade, é Ele, tudo é Ele, o nosso emprego. A gente não pode desligar Cristo de nada, porque Cristo está ligado a tudo que é nosso, porque nós somos de Cristo, e Cristo é nosso. Paulo chegou a dizer assim: Cristo é meu, irmão, Cristo é teu. Colossenses 2, 3. Em quem, olha só de novo a expressão aí, ó, o em Cristo, o estar nele, por ele. Agora olha só, em quem tem 150 vezes mais ou menos essa expressão no Novo Testamento, 150. Alguns dizem que com os derivados dão 200 e alguma coisa. Essas expressões em quem, nele, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, vocês leram comigo isso aqui? Está falando de Jesus o versículo. Em quem estão ocultos, está em Jesus, mas está oculto todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Todos. Paulo colocou Jesus como um depósito aqui e disse: dentro desse depósito está todos os tesouros que possa existir de sabedoria e de conhecimento. Tudo está no Filho. Meu Deus do céu, nós vamos passar a vida inteira vivendo Jesus e não vamos ter conhecido 1% de Jesus. Nós vamos morrer, ressuscitar com Cristo, viver o reino do céu, vamos passar a eternidade inteira aprendendo com Cristo e não vamos aprender tudo de Cristo, porque todos os tesouros de sabedoria e conhecimento está em Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora, se eu disser para você que Jesus está dentro de você,
e que Ele vive em você, e que Ele está sendo formado em você, que esses tesouros estão dentro de você, nele. Irmãos, é por isso que o diabo faz com a igreja de hoje o que estava fazendo com Gálatas, com Hebreus, pervertendo o evangelho, transtornando o evangelho, tirando a forma do evangelho, porque nós perdemos tempo com coisas que não deveríamos perder, porque dentro de nós, em Cristo, a vida de Cristo em nós, esse revelar maravilhoso de Cristo em nós, essa vida vivida de Cristo em nós, essa formação de Cristo em nós, contém nesse trabalho todo, nesse sistema, toda a sabedoria e o conhecimento. Uau! E aí Paulo diz de outra maneira em Coríntios: nós temos a mente de Cristo, nós temos todos os tesouros de conhecimento e sabedoria, porque nós temos a mente do Filho, a mente do Rei, a mente do Machia. Oh, glória a Deus, irmãos. Irmão, você já tem tudo. Pastor, mas sabe, eu sei que é Jesus, mas eu preciso. Você precisa viver Jesus que já está em você. Você precisa ser formado por Jesus, porque tudo que você vai fazer, tudo que você está no Filho. Todo o recurso que você precisa, todo o tesouro que você precisa, toda a riqueza que você precisa, não está fora de você, está dentro de você, está no Filho. Igreja, não fique com os olhos fechados para Jesus e abertos para a religião. Não fechem os olhos para o Filho e abram os olhos para todas as outras coisas, porque no Filho está oculto. E aí vem o Espírito Santo com a lanterna e clareia para nós os tesouros, e diz: aquilo lá é teu, você pode viver, é teu, esse tesouro de sabedoria e de conhecimento te pertence. Uau! Agora, Colossenses é a carta que glorifica o cabeça, Jesus. Aqui também, no versículo 9 de Colossenses 2, olha o que vai dizer. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Eu fico pensando, né? Tudo está em Jesus e a gente está procurando as coisas em outro lugar que não é Jesus. Meu Deus do céu. É que as pessoas também gostam de ser enganadas, né? Elas gostam do emocionalismo, do engano. Aí elas vão procurar os enganos, em vez de elas viver Jesus. Tem pessoas que gostam de ser enganadas. Elas sabem que elas vão se enganar, mas elas estão lá para ser enganadas, porque a religião é isso, é fazer a gente fechar o olho para Jesus e abrir para o resto. Mas olha o que é Jesus, irmãos. Colossenses 2:9. Pois nele, esse nele aí, de novo é uma expressão que se liga ao em Cristo. Pois nele, falando de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois em Jesus, se fosse eu que fosse escrever esse versículo aqui, eu ia escrever assim, ó: pois em Jesus mora no corpo dele todas as coisas que são plenas e que são divinas. É mais ou menos isso. No Filho, que foi o revelar, que é o viver e o formar, nesse Filho, nele, mora nele, habita nele, no corpo dele, porque está em corpo de homem lá no céu hoje, habita a plenitude da divindade, a plenitude da divindade. E aí, diz assim, ó, o versículo 10, glória a Deus pelo versículo 10, e recebestes a plenitude em Cristo. Existem Bíblias que estão, e sois perfeitos em Cristo, mas a minha Bíblia, que é Almeida contemporânea, está dizendo, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. E recebestes a plenitude em Cristo.
Agora, se uma coisa plena é uma coisa completa, se uma coisa completa é uma coisa que tem uma medida completa, exata, perfeita, não tem como encher mais, é pleno, e nele nós recebemos a plenitude, nele, no Filho, recebemos, já recebemos, olha aqui, recebestes a plenitude em Cristo, aleluias, aleluias, irmãos. Eu quero ver Deus fazer a diferença no nosso conhecimento, para que depois a gente possa viver isso, porque é o que acontece quando a gente começa a entender, a gente começa a viver algo extraordinário assim, de Deus, porque essa plenitude começa a se manifestar. Porque quando você começa a confessar a verdade, você fica assim, eu sou um pobre pecador, miserável, que Deus tem dó de mim, você vai viver assim. Agora quando você começa a falar o que Jesus fala de você, você é pleno nele, você é perfeito nele, nele tem toda a plenitude, nele está o conhecimento de sabedoria, tesouro de sabedoria e de conhecimento, glória a Deus. Você começa a confessar porque você crê na revelação do Filho. O próximo passo é viver isso. E eu creio que nós vamos viver essa verdade, aleluias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode colocar a mão no teu coração e glória a Deus. As três expressões do livro aos Gálatas, junto às duas expressões do livro aos Colossenses, a epístola, a carta, como você queira, nos dá uma exatidão do que Deus tem para nós. Cristo revelado em nós, Cristo vivendo em nós, Cristo formado em nós, para que através desse revelar, desse viver e desse formar, Ele possa conceder tesouros de riqueza, de sabedoria e de conhecimento, para que a gente possa viver a plenitude já dada, a plenitude já concedida, a plenitude já liberada, a plenitude para a tua vida, a plenitude para você viver, a plenitude para você cumprir o que Deus tem para você nessa vida, a plenitude para você viver coisas que você não ia viver sem esse entendimento. A religião não vai fazer você entender isso, a religião vai te dar milagres do deserto, Cristo vai te dar milagres de uma terra que você vai conquistar, porque já foi conquistada por Ele. Glória a Deus. Espírito Santo, Espírito que glorifica Jesus, Espírito que enaltece, que engrandece, que bendiz, que mostra, que revela, que lembra o Filho em nós. Nós somos transportados das trevas para o reino do Filho, o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho do seu prazer, o reino do Filho da sua alegria. Que demônio pode ficar na sua vida se você viver isso? Fala, você está pleno nele, não tem espaço para o diabo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando você é formado em Cristo, tudo que você vai sendo formado nele. Você pode ser o crente mais pobre dessa igreja hoje, o mais miserável de todos, o mais capengado de todos, o mais endividado. Você pode estar com 400 mil, 1 milhão no vermelho. Você pode ser esse tipo de pessoa aqui no nosso meio, mas se você tiver o revelar de Cristo, a vida em Cristo e o formar Cristo em você, você sai de qualquer buraco, você sai de qualquer vazio, e você não sai só por sair, você não sai para empatar e ficar na superfície, você é colocado nas regiões celestiais, assentado juntamente com Cristo, você sobe, você não empata, você sobe,